Boa noite a todos. Como vocês estão? Estamos aqui em mais um Papo com a Paty. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, porque nós vamos falar hoje de psicossomática com radiestesia. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos dar início. Quem quiser chamar o coleguinha, ainda dá tempo. Vamos falar sobre essas coisas que parecem ser complicadas, mas na verdade são maravilhosas, acredite. Saudade de vocês, nunca mais eu tinha feito live esse horário. Como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Me dá um joinha, por favor. Eu vou aqui dando oizinho para todo mundo. Então, vamos começar. Vamos começar a falar de psicossomática e radiestesia. Paty, como é que a gente mistura essas duas coisas? Vamos levar um papo aqui primeiro sobre psicossomática para a gente saber como que uma coisa vai atuar na outra. A psicossomática, ela é um termo bastante utilizado, né, quando uma doença não tem a origem física. Boa noite. Quando a doença não tem uma origem física. Então, muitas vezes, a gente escuta isso e a gente fica muito bravo. Não sei vocês, mas eu já fiquei. Que é lógico que eu já tive alguns sintomas. E a pessoa fala assim, não tem problema não, isso é psicológico. A gente tem vontade de matar o outro quando ele fala isso. Não tem nada de psicológico. Na verdade, é psicossomático. E o que acontece quando alguma coisa é psicossomática? Nós precisamos entender que quando existe um sintoma psicossomático, ou seja, existe um sintoma que começou lá na minha mente e ele chegou no corpo, a dor é real. A dor existe. O sintoma está lá. E quando isso acontece, muitas vezes, de origem psicossomática, nós temos mais dificuldade de identificar. Então você fala, poxa, eu estou sentindo muita diarreia. Esse é um quadro muito psicossomático. Tem muitas reclamações assim. Eu estou com diarreia, e é uma diarreia que não para, tudo que eu como me faz mal, estou com síndrome do intestino irritável, e você começa a achar vários sintomas, e começa a associar muitos sintomas, e você não sabe exatamente de onde eles saíram. E aí você começa a entender assim, poxa, isso está me deixando estressado, eu estou com medo do que pode estar acontecendo, eu devo estar com algum problema, e aí você começa a investigar. Nessa investigação, você começa a perceber que tem muita coisa que pode ser psicossomático. Uma pergunta, gente, eu adoro a interação de vocês, então eu já vou respondendo o que vocês vão colocando, tá bom? A pressão alta é psicossomática? Ela pode ser. Por que ela pode ser psicossomática? Quando o indivíduo está com pressão alta, ele está se sentindo sob pressão. Ele está dentro de uma situação em que ele está para explodir. Então, ele vai ter o aumento da pressão. Não quer dizer que a pessoa não tenha predisposição à pressão alta. Mas o que é importante você entender dentro da psicossomática? Muitas vezes, você tem aquela predisposição e por causa do estresse, da ansiedade, que são os gatilhos dentro da psicossomática, ela vai lá e acorda aquela doença. Então, todos nós temos predisposições, mas precisamos aprender que as predisposições não são sentenças. Aí você fala, a pressão alta é psicossomática? Ela pode ser deflagrada por, e ainda, eu estou com umas 2 pessoas que eu estou tratando que estão nesse sentido, estão entendendo isso. Ela tem a pressão alta, uma coisa orgânica, né, que ela traz de família, e aí dá para várias outras interpretações, está aí honrando a família,
com as doenças que ela trouxe, ela ama para falar que faz parte daquela família. Isso dá outra live. Mas o que acontece é, a pessoa tem pressão alta, está tomando remédio há muito tempo, só que ela começa a passar por alguns problemas. E aquele remédio que sempre deixou ela estável, sempre trabalhou tranquilo, né, a pessoa ficou ok, ele começa a não fazer mais efeito. E a pessoa começa a ter picos de pressão. E aí é a hora que tem que correr para o médico, tem que colocar um remédio de urgência, começa a fazer aqueles picos de 15/12. Já vi pressão aqui de 25, uma vez estava atendendo uma pessoa, ela estava com 25. Então, assim, é importante nós entendermos que o sintoma, ele é despertado por algum gatilho. Muitas vezes esse gatilho é estresse, é pressão. São problemas que você está vivendo no dia a dia e muitas vezes você não sabe com quem compartilhar. Você não sabe como compartilhar. Quando eu bato na tecla, muitas vezes aqui no Papo com a Paty, de que é importante você fazer terapia, um processo de autoconhecimento, é justamente por isso. Porque você precisa entender que você não pode deixar que essas situações cheguem nesse extremo. Mas vamos entender lá o início lá da psicossomática para a gente chegar nesse ponto da gente interpretar vários tipos de sintomas. Na antiguidade, as doenças, né, todos os sintomas eram vistos como acontecimentos sobrenaturais. Então, os tratamentos também eram muito ligados ao que a gente chama hoje de pagelança, ou seja, a rituais, né, a fumaças, ao fogo, ao sol, ao rio, à lua. Então, havia essa necessidade. Só que, de certa forma, por que fazia efeito, né? Que as pessoas usaram essa questão durante muito tempo. Por quê? Porque naquele momento onde você se conecta com o seu divino interno, com aquilo que você acredita, você se acalma. Quando você se acalma, você controla a ansiedade, você controla os sintomas psicossomáticos. Então, o grande problema dos sintomas psicossomáticos, e hoje a gente ainda vê muito isso, é que a pessoa ela alimenta com pensamentos repetidos, obsessivos, ela alimenta o problema. Fala, mas Paty, quem que é doido de alimentar o problema? Todos nós. Ninguém aqui está livre disso, não. Mas a gente precisa entender, quando nós passamos um estresse, quando nós passamos um problema, nosso sistema nervoso dá aquela desequilibrada, né? Então, tenho um problema de um inventário para resolver. Poxa, a pessoa já fica maluca, eu vou dando tchauzinho para todo mundo aqui, gente. Tem um problema de um inventário para resolver. É um negócio chato, para mim é um negócio mega difícil, assim, porque eu não sou da área. Então, para mim é uma coisa que tira a pessoa muito do sério. E a pessoa, ela vai resolver aquilo e ela vai sempre, sabe, passar por um perrengue, precisa de um documento, precisa de outra, demorado. A pessoa ela vai ficando no estado de irritabilidade, o sistema nervoso dela se altera. E quando o sistema nervoso dela se altera, a gente precisa entender uma coisa que é biológica. O nosso sistema nervoso, ele tá assim, ó, conectado, assim, né, bem conectado com o nosso sistema endócrino. Gente, e quando um sistema endócrino, ele inventa de desequilibrar, problemas à vista. Então, a gente precisa entender, toda vez que eu estou dentro de um problema muito grande, eu fico irritado, eu fico nervoso, fico possesso, eu quero brigar, eu quero descontar, eu quero lá falar um bocado de coisa, esse meu sistema nervoso, ligado às glândulas, ao sistema endócrino de forma muito, muito íntima, ela vai desequilibrar o sistema endócrino. Quando eu estou falando de sistema endócrino, eu estou falando de hipófise, de hipotálamo, eu estou falando de tireoide, olha que trem bom para bagunçar, gente. Suprarrenal, as gônadas, tudo começa a bagunçar. Aí a pessoa começa a ter um bocado de sintoma. Uma tireoide desequilibrada causa tantos sintomas e muitas vezes a pessoa tem dificuldade de identificar.
Aí você fala, Paty, mas por que a tireoide desequilibrou no sintoma psicossomático? Chega aqui. Quantas vezes você já esteve dentro de uma situação que você queria falar um bocado de coisa e você, calou? Aí o que acontece com esse chakra? O que acontece com essa glândula? Energeticamente, ela para. Ela para de funcionar, porque ela vai olhar, ela vai sentir ali essa energia de que ela não pode colocar para fora o que ela sente. Por quê? Porque você não pode falar o que você está sentindo. Você não quer mandar o outro aí a todas as letrinhas, cobras e lagartos. Então, você não coloca isso para fora, isso vai somatizar de alguma forma. Eu me lembro perfeitamente, tem muitos casos, gente. Casos são, assim, a estrela. Eu me lembro perfeitamente de uma pessoa que chegou por causa de crises de garganta. Eram crises repetidas de garganta. Então, assim, em um mês tinha 2, 3 e era um professor. Aí você pensa, nossa, um professor com crise de garganta é um problema. E aí o que aconteceu? Começamos o tratamento e eu identifiquei logo de cara que ele era uma pessoa que não manifestava as suas vontades nem dentro do casamento, nem dentro do local que ele trabalhava. E ele trabalhava como professor de tênis. Então o professor de tênis ele tem que estar gritando, orientando e tal. E ele não conseguia, sabe, colocar para fora o que pensava e ainda começou a sofrer tipo uma perseguição, né, segundo a interpretação dele, dentro do local de trabalho. Ele inflamava a garganta de ter que ir para o hospital tomar bezetacil a cada 15 dias. E aí o que aconteceu? A gente começou o tratamento homeopático. Aí eu brinquei com ele. Gente, a homeopatia é brilhante também para essas coisas, porque a gente tem que equilibrar a energia e a gente tem que fazer um tratamento bem adequado. E aí comecei a dar homeopatia para ele, ainda brinquei com ele. Eu falei, você vai começar a falar. Por quê? Porque inflamava, porque ele calava. Ainda inventou de ser síndico, que é um negócio para dar mais trabalho que ser síndico, do prédio dele lá. E aí eu falei para ele, você vai começar a falar. E ele começou. E foi muito interessante, porque ele disse que falava, e aí ele tampava a boca assim, porque ele, tipo assim, ele queria se recriminar, mas ele começou a soltar aquele conteúdo que fazia ele adoecer, que fazia que a garganta dele enchesse de pus. Gente, era muito inflamado. E aí, desde que a gente começou o tratamento, a gente foi fazendo um tratamento terapêutico também, e ele foi aprendendo a falar sem necessariamente magoar as pessoas. Porque eu sempre falo, a gente pode falar tudo. O negócio é como você fala. E aí, a garganta dele, depois que nós começamos o tratamento, se eu não me engano, ela inflamou uma única vez. Ele estava com um problema com a esposa e ele não tinha coragem de falar. Que era uma briga lá de querer ter filho, o outro não quer. E depois a gente conseguiu equalizar e ele recebeu alta e não inflamou mais a garganta. E é bem interessante que normalmente eu acompanho as pessoas pelas redes sociais e de vez em quando eu pergunto, e aí, tá tudo bem? Falo, nunca mais precisei de você. Acontece agora um resfriado lá uma vez no ano, né, caiu a imunidade, é isso. Então, quando nós colocamos para fora, a gente deixa de se agredir. A gente começa a fazer um processo de tratamento, quando você só fala. Agora pensa, uma pessoa que engole sapos a vida inteira e tem uma gastrite horrorosa. E essa gastrite horrorosa, ela é em virtude de vários sapos, cobras e lagartos que ela foi engolindo ao longo da vida. E aí essa dor, ela se manifesta com muita força, com muita veemência, e muitas vezes é de difícil identificação dentro da medicina tradicional. E você pode virar para mim e falar, Paty, mas o que eu vou fazer? Eu não vou tratar na medicina convencional? Claro que vai. Dependendo de como for os seus sintomas, nós não podemos ser negligentes de forma nenhuma. Como a colega colocou que, tem a pressão alta, você vai deixar de ir ao médico? Você não pode fazer isso. Isso é negligência com você mesmo. Então,
Mas você vai tratar de outras formas também? Claro, porque a intenção não é só tratar um sintoma. Calar um sintoma não quer dizer nada. Porque se você cala um sintoma hoje, ele manifesta com outro sintoma amanhã. Porque o que precisa estar resolvido é o que engatilhou para que o sintoma aparecesse. Então não adianta você simplesmente ir fazer um tratamento e falar, não tenho mais dor de garganta. Mas não tratou. Você não equilibrou. Você não resolveu as coisas que engatilhavam para que você estivesse com essa garganta toda inflamada. Enquanto isso não for resolvido, por isso que dentro de um processo de tratamento holístico de forma geral, seja dentro da homeopatia, seja dentro da psicanálise, seja dentro da radiestesia, se você não tem um processo de autoconhecimento e entender por que você chegou naquele lugar com aqueles sintomas, sabe, com aquela dor, você não vai tratar. Você vai sufocar um sintoma que mais tarde ele vai estourar em outro lugar. E isso é muito comum de acontecer. Tem vários terapeutas aqui, muito bons, inclusive, e a gente precisa entender assim, ó. Vamos pensar. A pessoa começa a fazer um tratamento. Ela me chega com sintoma. Uma vez chegou lá uma pessoa com uma tontura, que depois virou dores difusas, que estava tipo uma fibromialgia. E ela estava realmente fazendo muita coisa, trabalhando muito, estava praticamente num burnout, né? Que é aquela, quando você está trabalhando bastante, né? Um síndrome de esgotamento. E aí eu comecei a tratá-la, né? Estava tratando apenas com homeopatia e recomendei que ela fizesse terapia, porque ela precisava entender dentro daquele processo o que ela deveria priorizar na vida dela. E enquanto a gente não estabelece prioridades na nossa vida, a gente fica correndo atrás de vários pontos. Você não centra. E aí começou a tomar as homeopatias, foi um mês, melhorou bastante, foi no outro mês, melhorou bastante, no terceiro mês não voltou. Aí ela, não, eu tô me sentindo muito melhor, tá ótimo. Ou seja, o que aconteceu? A homeopatia, gente, é super rápida, mas é muito rápida. Principalmente quando a gente trabalha fazendo uma avaliação bem feita e indicando a homeopatia adequadamente. Ela melhorou muito rápido do sintoma, mas ela não quis tratar profundamente. Mesmo sendo advertida, eu explico, eu faço todo esse processo. E aí, como a pessoa melhorou um pouquinho, o que ela faz? Corre do tratamento. Porque no fundo, a pessoa sabe que se ela não fizer um processo de autoconhecimento e começar a fazer mudanças na sua forma de agir, na sua forma de viver, na sua forma de pensar, ela vai sempre estar com sintomas. Mas ela não tem, naquele momento, condição de se conhecer, de se resolver. Porque, gente, adoecer é fácil. Adoecer é muito fácil. Mas você fazer um processo de equilíbrio, de autoconhecimento, de regeneração e de tratamento de fato do que você tem, não é fácil. Porque você vai ter que enfrentar as suas maiores dificuldades. Você vai ter que enfrentar os seus maiores fantasmas. E você vai ter que reconhecer uma pessoa que talvez você não goste de quem é, que é você mesmo. Mas esse processo, ao mesmo tempo que ele é mais difícil, é compensador. Você sabe o que é sentir paz? Você sabe o que é você tá trabalhando, tá na correria e tal, e as pessoas, ai, tô numa correria. Nossa, que difícil, passou a semana que eu nem vi. Eu só viro e falo, que coisa boa, que maravilha, bom é ter correria, bom é ter o que fazer, porque de repente você entende que você gosta do que você faz, você é bom no que você faz, e não é só o dinheiro é consequência, o dinheiro é uma energia. E você vai se dar bem no que você faz, porque você está inteiro ali. Então, nesse processo de autoconhecimento,
você vai olhar para todas as áreas da sua vida. Não adianta você ser bem-sucedido num lugar e mal-sucedido em outro. Eu já conheci muitas pessoas que chegam e falam, Paty, sou muito bem-sucedido na profissão, eu ganhei dinheiro, passei concurso, ou tenho uma empresa, ganho muito dinheiro, mas não suporto pisar dentro de casa. Aí eu falo, mas você não se dá bem com a sua família? Eu não sei o que fazer com a minha família. Não é divertido estar com a minha família. Então, assim, existem vários questionamentos que são gatilhos dos processos de adoecimento que precisam ser olhados com cuidado, com carinho, com respeito, para que você possa ir cuidando de um a um. Ah, Paty, eu vou tratar só uma coisa de cada vez? Não é bem assim que acontece. Sim, tem sintomas que nós já observamos que eles vêm ali um junto do outro. E as emoções, ligadas ao outro. No momento em que você começa a tratar todas essas emoções, os desequilíbrios, a forma de olhar para o mundo, a forma de olhar para você mesmo, vários deles vão se desmanchando, porque você não precisa mais deles para te chamar a atenção. As pessoas chegam e falam, tira essa dor de mim que é o suficiente. A dor não é sua inimiga, a dor é sua amiga. A dor está querendo dizer para você assim, não está na hora de você prestar atenção em você mesmo? Será que não está na hora de você parar um pouquinho? Será que não está no momento de você olhar para dentro e não olhar só para fora? Então, a dor, o sintoma, ele é nosso amigo, porque ele nos avisa quando a coisa ainda está engatinhando. E não quando já estourou uma doença muito mais grave. Por isso é importante nós estarmos muito ligados a isso. Não adianta nós estarmos só preocupados com o sintoma. O que é o sintoma? Sintoma, o nome já fala. Temos que estar preocupados com a causa. Com a causa nós temos sim. E você pode me dizer, olha, eu sei o que é que me deixa desequilibrado, eu sei o que é meu gatilho, e eu não tenho como resolver agora. Eu entendo, tem situações que realmente a gente não tem como resolver. Mas nós podemos mudar a forma de olhar para esse problema. Nós podemos mudar a forma de lidar com esse problema. E nós podemos ainda mudar o poder que nós damos a esse problema. Porque se nós damos muito poder a um problema, ele vai crescer e ele vai ser maior que tudo na nossa vida. Se a gente deixa esse problema ali, porque ele está nos ensinando, ele está nos ajudando, e a gente busca os nossos recursos para resolvê-lo, ele não toma uma proporção maior do que ele deve. Então, se você fala, Paty, você tem problema? Tem um bocado. Mas tem muito mesmo. Se você falar, bora tomar um café e jogar a conversa fora, bora. Vamos? Por quê? Porque eu vou fazer o que me faz bem. Porque não é deixar de tomar um café com um amigo que vai resolver meu problema. Não é deixar de dar atenção ao seu filho, de fazer alguma coisa que vocês gostam juntos, que vai resolver o seu problema. Muito pelo contrário. Quando você faz isso, você sai daquele universo, daquela atmosfera, daquela energia da dor, do medo, da ansiedade. E quando você sai dessa energia, você consegue dar a esse problema o tamanho real. Paty, tá confuso esse negócio agora. Gente, pode ir colocando aí todas as perguntas, os comentários, que agora eu desço tudo e a gente vai conversando. Vamos lá. Eu tenho eu tô com medo de ser demitido, vamos supor. Com muito medo de ser demitido. Então me dá uma angústia, me dá uma taquicardia, eu tenho conta para pagar, eu tenho filho para sustentar, eu tenho aluguel, eu tenho um bocado de coisa para fazer. Neste momento,
Você deixa de vibrar na proatividade para mostrar no seu trabalho a sua competência. Você deixa de vibrar na gratidão pelo trabalho que você tem e vibra no medo. Para a gente entender, existe uma escala de frequência em hertz. Essa escala nos diz assim: se eu estou vibrando lá embaixo, eu estou com a energia muito baixinha, eu não tenho condição de ver as coisas de fora, eu não tenho condição de agradecer, muitas vezes eu não tenho condição de fazer nenhuma oração dentro daquilo que você acredita. E como é que a gente faz? Porque, pensa, essa pessoa que está com medo de ser demitida, ela está vibrando aonde? Não é no medo? Só para vocês terem noção. Essa escala de hertz, ela vai de 20 até 1000 hertz. Quando uma pessoa, ela está vibrando no medo, só para vocês terem noção, ela está vibrando em 100 hertz. 0 a 1000, ela está vibrando 100. Cá embaixo, quando a pessoa está vibrando muito baixo, ela não consegue agir. O medo, ele paralisa. O medo causa ansiedade. As crises de ansiedade, elas acontecem exatamente nesta vibração. Então, não dá para eu vibrar no medo. Porque eu começo a ter todas as sensações de que vai dar tudo errado. Eu só consigo pensar num final ruim. Então, quando você está vibrando no medo, você não cresce. Você não vê possibilidades. Tudo, todas as dores, todos os problemas são maiores do que você. E você pode me dizer, Paty, então seria melhor a gente estar vibrando lá na raiva. Sinceramente, é melhor. Eu concordo. Porque a raiva é uma vibração um pouco maior que o medo, é de 150 Hz. Mas é uma vibração onde você já consegue reagir. Como diz, eu vou fazer nem que seja por raiva, nem que seja por vingança, nem que seja... Você tira uma energia que é uma energia ruim, de fato, da onde você tenta ali dentro de você, mas você age. Porque no medo, você não age. Pense na apatia, que é mais baixo que o medo. Ah, Paty, mas ninguém vibra assim. Muitas vezes nós estamos nesse lugar. Muitas vezes mesmo. Então é importante que a gente saia da frequência da doença. A gente saia da frequência do sintoma. Por quê? Quem é que está me causando o sintoma? Não é determinada emoção? Quem está me causando o sintoma não é o problema que eu estou vivendo e como eu estou lidando com ele? Seja no medo, seja na raiva, seja no apego. Eu estou vibrando o tempo inteiro. Seja na coragem, que eu estou agarrado ali na coisa e falo, eu vou resolver, eu vou dar conta. Ainda é uma vibração baixa. É melhor a coragem, com certeza. Mas ainda é uma vibração baixa. E muitas vezes, quando você está no apego, ou você está na coragem, você quer pegar a coisa para resolver, ó, fibromialgia, ó. Você pega. Na raiva, você quer fechar a mão, você quer bater no outro, você trava os dentes. Quando você começa a ter aqui a TM, tem dificuldade de dormir. Por quê? Porque você está numa vibração baixa. Muitas vezes eu já falei nas lives antigas, que eu estou precisando voltar. Muitas vezes eu já falei, coloque uma música frequencial para você dormir, ou durante o seu trabalho, bem baixinha, para que você não vá para esse buraco de vibração. E aí você fala, Paty, tudo bem, eu já entendi que eu preciso mudar de vibração, porque eu não quero esses sintomas. Não quero viver com isso. Eu quero estar bem. Eu tenho direito de viver bem. Gente, todo mundo tem o direito de viver bem. Todo mundo tem o direito de ser feliz. Todo mundo tem o direito de ser próspero, abundante, saudável. Nós escolhemos isso. Recursos existem vários. E hoje eu vou apresentar um para vocês, que é a radiestesia.
Aí você fala, tá, como? Como? Alguns de vocês já perceberam que pela manhã, sempre que eu consigo, porque eu tenho uma vida de correria maravilhosa, graças a Deus, eu faço uma pequena live, que é o Harmonizando com a Paty. E o que eu faço nessa live do Harmonizando com a Paty? Eu trabalho com radiestesia. Por que eu faço isso? Porque nós, terapeutas da radiestesia e de outros tipos, a gente procura se equilibrar logo no início do dia. Paty, o que é se equilibrar? A gente faz alguma prática que nos deixa bem, que faz com que a gente vibre numa frequência do planeta, na compreensão, na paz, na serenidade. Então nós vamos vibrar, sabe, no otimismo, na boa vontade. Porque nesse lugar, a gente não olha para o problema com raiva. A gente olha para o problema e dá o tamanho que ele merece. E nós saímos da frequência dos sintomas psicossomáticos. Só para vocês terem noção, tá? Síndrome do intestino irritável, ela vibra lá embaixo, lá no medo. Por quê? Porque toda diarreia, ela está associada entre o medo e a raiva. Eu tenho um curso, vou falar modéstia à parte, muito bom, porque é muito bom mesmo, chamado Homeossoma. Tem umas pessoas aqui que já fizeram. Onde nós avaliamos todos esses sintomas emocionais, quais são as doenças envolvidas. Cada sintoma, onde ele pode, vamos dizer, estourar ou aparecer em cada sistema do nosso corpo. É um curso muito bom. E a gente entende que essa vibração de medo com raiva é uma vibração muito baixa. E como você está sempre no medo com raiva, você está sempre com diarreia. Então você vai comer, você já vai comer com medo. Você não vai comer com boa vontade. Você não vai comer feliz. Você não vai comer querendo nutrir o corpo e nutrir sua alma. Você vai comer com medo de ter dor de barriga. Você vai comer com raiva que te fizeram. E isso vai te fazer mal. Isso é um fato. Então, de manhã, eu coloco uma musiquinha, pequena meditaçãozinha. E aí a gente faz um processo de equilibrar as suas energias, equilibrar os seus chakras, que são os centros de força. E depois disso, a gente faz um processo de subir a sua frequência. Por que a gente faz isso? Porque se você, nesse momento, estava ali às vezes triste, deprimido, sem conseguir pensar em algo legal, e você melhora a sua frequência, você consegue ver possibilidades. Então, quando nós fazemos esse processo de elevação da sua energia, da sua frequência vibratória, a gente está ajudando a nós mesmos e a quem chegar perto a sair dos sintomas psicossomáticos. Por isso é tão interessante. E aí você fala, Paty, mas como é que eu sei se é psicossomático? Perguntinha básica. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Muita gente boa passou por aqui e está aqui, que eu gosto muito. Ô Osmar, eu vi sua pergunta, seu comentário lá em cima, eu já vou falar, tá bom? Como é que nós sabemos se alguma coisa é psicossomática? A gente vai avaliar muito bem a pessoa, mas nós temos instrumentos para isso. E esses instrumentos, eles podem medir. Esses instrumentos, eles podem ajudar a mensurar, primeiro, qual a vibração que você está, e aí você vai entender que essa vibração, ela vai te dar sintomas, dores, incômodos. Nós podemos identificar aonde está. Já aconteceu na radiestesia de identificar um desequilíbrio quando a pessoa foi ao médico, ela não estava com sintoma, porém o problema já estava instalado. Foi muito interessante. Por quê? Porque na radiestesia, quando nós pegamos um pêndulo
e nós ligamos a alguma pessoa e nós perguntamos, a gente vai fazer o equilíbrio dela, eletromagnético, nós vamos perguntar todos os chakras, os órgãos, os chakras secundários. Nós vamos perguntar tudo dentro disso, o que está bom e o que está ruim, o que está em equilíbrio, o que está em desequilíbrio. E é bem interessante porque, por exemplo, vamos supor, tá? Que aconteça aqui que aconteça com alguém que eu estou avaliando e dá um problema no útero. E aí, o radiestesista, o profissional, ele vai perguntar, vai equilibrar e tudo mais. Se a pessoa falar, poxa, mas eu não estou sentindo nada, e aí você vai vir aqui e você vai perguntar, a pessoa deve procurar um médico para avaliar isso? Sim ou não? E às vezes acontece, sim. E a pessoa vai e tem. Às vezes é um mioma, que não está sangrando, que não está nada, então ele pode ser tratado antes, até com homeopatia mesmo. Dentro da radiestesia, a gente avalia até qual é o melhor tratamento para o que você está sentindo. Isso é interessantíssimo. Dentro da radiestesia, nós identificamos se você tem alergias. E alergia a quê? Porque a partir desse momento, é lógico que você vai tomar cuidado ou você vai fazer um tratamento adequado. Por quê? Porque na radiestesia, a gente consegue captar a energia da pessoa e a gente faz o que nós chamamos de biorressonância. O que é que o seu organismo está sentindo? Deixa ele me dizer. E a partir daí, por exemplo, eu posso indicar homeopatias que está de acordo com essa energia. Posso indicar óleos essenciais que vão te ajudar. Eu posso indicar florais que vão te ajudar. Aí, gente, ele não consegue, ele sempre aparece. Deita arroz. Quem já me conhece sabe que eu tenho um gato surdo e ele sempre fica nas lives, ele fica na minha mesa trabalhando o tempo todo. Gente, desculpa. Então, quando nós energeticamente identificamos, dentro da radiestesia você já pode tratar, e se for alguma coisa que já esteja materializado no seu corpo e precisa de indicação médica, a gente também vai indicar. Porque nós não podemos ser negligentes. Agora, Paty, tem alguma outra forma de tratar? Bom, primeiro, a gente vai sempre cuidar da nossa energia, combinado? Então, Paty, eu não tenho uma mesa de radiestesia, eu não tenho uma outra forma de fazer isso. Olha, faça através da meditação, faça através das músicas frequenciais, acompanhe a live. Você pode me dizer assim, Paty, eu não consegui ver a live de hoje, ou hoje você não fez live. Volta lá na outra e assiste a outra. Por quê? Porque é só um momento que vai desconectar você do problema enorme, que você estava dando muito poder a ele, e vai conectar com você mesmo. Então, esse momento, ele é importante, ele pode ajudar. Ele pode ajudar bastante. Mas, se você tem possibilidades de usar um instrumento como a radiestesia para se equilibrar, é muito melhor. E você vai identificar. E tem uma coisa muito interessante ainda dentro da radiestesia, que eu vou falar daqui a pouco, porque agora eu vou falar tudo que o pessoal está colocando de comentário aqui. Espera aí só um pouquinho. Eu vou voltar, que o Osmar tinha feito um comentário quando eu estava falando da ansiedade. Aqui, ó. O Osmar, ele falou, eu sou um exemplo que sempre deu atenção aos problemas de forma exagerada. Diminuiu muito, mas ainda dou às vezes. E olha que o Osmar já fez a radiestesia. Você está exercitando, Osmar? Por favor. Ai, cadê? Então, assim, a gente dá atenção exagerada aos problemas? Sim. Você sabe como se livrar disso? Sim. O que eu acho muito legal quando a gente faz um curso de terapia, seja ele qualquer curso de terapia, é que você faz uma rede de apoio muito legal. Então, assim, Patrícia, você se harmoniza? Sim, já vou responder a Ruth. Tem que ser feito todos os dias esse equilíbrio? Ou é feito e ele perdura por um certo tempo? Não tem problema nenhum, a pergunta maravilhosa, viu, Ruth? Assim,
Para eu atender, eu sempre parto do pressuposto que eu tenho que estar muito equilibrada. Então, eu passo pela mesa. Aí, por que eu, Patrícia, procuro fazer todo dia? Eu sei que vários radiestesistas também. Porque a gente lida muito com os problemas dos outros, a gente escuta muita coisa e a gente não é tão vigilante assim. Então, em algum momento, sim, a nossa energia pode ter uma quedinha. Mas tem pessoas que você equilibra uma vez na semana e ela fica maravilhosa. E existem momentos também. Por exemplo, no momento que você está muito bem, o máximo que você faz aqui na radiestesia, a gente vai fazer um equilíbrio e só deixar os chakras fluindo bem, e a pessoa vai ficar muito bem. Acontece de eu medir alguém e falar, não, sua energia já está lá no 500, está maravilhoso, não vou mexer com isso. Então, é importante nós estarmos atentos. Antes de nos equilibrar, Ruth, é bem interessante que a gente vai vir aqui nas perguntas e vai dizer, eu estou em equilíbrio? Se ele disser não, como eu pedi que ele dissesse aqui agora, eu tenho que me equilibrar. Se ele disser sim, eu não preciso me equilibrar. Então, você vai testar. E assim, terapeuta de radiestesia tem pêndulo em tudo quanto é lugar, né? E quando eu não tenho, eu faço um. Quem me conhece sabe que eu vivo com essa mandalinha aqui. Eu tiro ela e ela vira pêndulo assim, ó. Então eu já sei, se em algum lugar ou que eu estou em algum lugar e aquilo não está me fazendo bem mesmo, é só energia e tal, eu sei rapidinho. Então, por quê? Porque eu consigo identificar através do pêndulo. Aí todo mundo me pergunta, Paty, a gente não vai influenciar esse negócio? Se você estiver em desequilíbrio, sim. Você pode influenciar. Mas se você estiver em equilíbrio, não. Por isso que é comum, dentro das terapias, a gente faz isso muito. Tem alguma coisa que é muito importante, mas você está vibrando muito na resposta. Sei lá, uma coisa muito determinante na sua vida. A gente costuma pedir o coleguinha para medir pra gente. Fulano, mede tal coisa aí para mim. E aí a gente pede, a pessoa fala sim ou não. E aí a pessoa vai te responder. Por quê? Porque ela está neutra naquilo. Então, quando eu pergunto qualquer coisa, por exemplo, Adriane, posso perguntar um negócio para você? Você falou que estava com sintoma de pressão alta? Adriane, pode? Dá um joinha aí. Senão eu vou falar seu caso aqui, depois você fica braba comigo. Adriane é minha amiga de 33 anos. A Adriane falou para mim no início da live aqui, ela digitou, quem estava aí lembra, que ela disse que estava com sintoma de pressão alta. Ela acha que está com pressão alta. Então eu vou me ligar a Adriane. Me liga na Adriane. A Adriane tá na mesa? Para quem vocês estão conseguindo ver a mesa? Chega mais para cá. Aqui é sim e aqui é não. Tá bom? Eu vou abaixar mais um pouquinho isso aqui, peraí. Ficou melhor, né? Ela está na mesa, então eu vou pedir o norte magnético dela. Quem fez meu mini curso de radiestesia vai lembrar que eu mostrei tudo isso aqui, gente. Se não fez, vai lá no YouTube. Ai, Andressa, eu não sei fazer isso agora. Eu não sei como é que cancela os comentários. Mas não tem problema não. Quando a pessoa está ligada à mesa, primeira coisa que eu vou fazer. A Adriana está em equilíbrio? Não está. Mas, aqui dentro do processo, eu vou equilibrar a Adriane. Posso equilibrar para vocês verem? Tá ok? Tá joinha para vocês? Dá o joinha aí. Pode, Adriane, equilibrar você? Posso fazer o equilíbrio eletromagnético da Adriane? Então, ela já me falou que tá com pressão alta. Então, aqui eu vou fazer o equilíbrio eletromagnético. Então, aqui, ó. A Adriane está com algum desequilíbrio de influência externa?
Ele não sai do eixo. Então, não está. Está com algum desequilíbrio de influência interna? Sim. Então, a gente tem que descobrir. Tá sem voz, gente? Vocês estão me escutando? Estão me escutando? A gente precisa descobrir qual é o tipo de desequilíbrio que ela tá. Então, ela tá com desequilíbrio de programação de vida? Ó, tem um desequilíbrio. Então, eu vou medir e vou equilibrar. Ah, tá. Ajusta, equilíbrio e harmoniza. Ajusta, equilíbrio e harmoniza. Ajusta, equilíbrio e harmoniza. Ajusta, equilíbrio e harmoniza. Que a Adriane possa, nesse momento, olhar para a vida dela de uma forma calma, tranquila, suave, com muita serenidade e consiga ajustar sua programação de vida. Agradecer tudo que ela já passou e seguir adiante com as ferramentas que ela tem. Ajusta, equilíbrio e harmoniza. Vamos pensar juntos. Adriane deu aqui que ela está com um desequilíbrio de programação de vida. Então, vamos supor que ela está numa profissão e ela não gostaria de fazer exatamente aquilo. É uma contrariedade que tira a gente completamente do eixo. Pode ser a responsável pela sensação da pressão alta ou por despertar a pressão alta? Pode. Pode ser a responsável. Então, quando a gente equilibra, muito provavelmente ela vai dormir muito melhor. Ela tem desequilíbrio de realização, de amor próprio, medo e insegurança. Ó, medo. Adriane, vamos para a live. Ajusta, equilíbrio e harmoniza. Ajusta, equilíbrio e harmoniza. Que a Adriane possa, nesse momento, retirar toda a sensação de medo, sair dessa frequência tão baixa e subir para 150 Hz, 200 Hz, vibrar na coragem, 300 Hz, vibrando na boa vontade, no otimismo, no perdão, na aceitação, 400 Hz, que ela possa vibrar no amor, na contemplação, na gratidão, 500 Hz, na alegria, na serenidade, na felicidade. Ajusta, equilíbrio e harmoniza. Ajusta, equilíbrio e harmoniza. Olha como é interessante. A Adriane, ela estava vibrando no medo. Lembra que eu falei lá atrás que a vibração do medo é uma vibração bem baixinha, de 100 Hz? Então eu já aumentei a frequência dela, porque aí ela vai se sentir melhor. Porque na vibração do medo, lembra que da ansiedade? Sintoma de ansiedade com sintoma de pressão alta? São bem parecidos. Tem desequilíbrio de sentimento de culpa, sentimento de posse, orgulho, vaidade, raiva ou ódio, influência de vidas passadas, ideias rígidas, lembrança do passado. Tem desequilíbrio dos chakras principais? Eu poderia perguntar chakra a chakra, mas eu vou fazer o seguinte, que é o que eu normalmente faço na live. E vocês vão ver como funciona muito bem. Ajusta, equilíbrio e harmoniza. Ajusta, equilíbrio e harmoniza. Que as 7 cores do arco-íris, com a força magnética da luz, possa penetrar pelos 7 chakras da Adriane Araújo Gouveia nesse momento, desbloqueando, limpando, desbloqueando todos os canais energéticos, fazendo com que a energia circule por todo o seu corpo, suas células, seus órgãos, ajudando a ficar equilibrada e sã. Que essa energia possa envolver os seus 7 corpos astrais, trazendo alegria, paz, tranquilidade, amor, reverência e serenidade. Ajusta, equilíbrio e harmoniza. Ajusta, equilíbrio e harmoniza. O que eu fiz? Se ela estava com algum dos chakras desequilibrado,
nesse momento eu já equilibrei todos. Se eu sei que ela estava com sintoma de pressão alta, eu já vou falar sobre os órgãos dela e equilibrar. Vocês querem ver só uma coisa? Oh, sim, não. A Adriane está equilibrada? Pronto, agora ela está equilibrada. Entende a diferença? Bora lá, Adriane, agora as perguntas que nós queríamos fazer desde o início, mas sem equilibrar não tem jeito. Já já eu volto nos comentários e respondo tudo, tá, gente? A sensação de pressão alta que a Adriane está sentindo agora, por esses tempos, é um sintoma psicossomático, sim ou não? Sim. Pergunta básica. A Adriane deve procurar um médico, um cardiologista, um médico alopata? Aqui deu um não. Então, Adriane, vamos só tomar umas homeopatias mesmo, viu, amiga? Muito obrigada pela sua participação. Pode deixar que eu te passo a homeopatia, por gratidão. Então, quando você equilibra a pessoa, você já consegue saber o que ela precisa. Agora, ela vai precisar de uma homeopatia, de um floral, talvez. A Adriane precisa tomar homeopatia? Sim. Ela precisa tomar algum floral? Não. Seria bom usar um óleo essencial? Sim. Para nós que trabalhamos dentro aqui da radiestesia, no nosso curso, que estamos lançando hoje, nós teremos uma live ensinando vocês umas outras coisas, continuação daquele mini curso que eu dei da outra vez. Nós já estaríamos aqui com a mesa da homeopatia e com a mesa dos óleos essenciais para ver o que ela precisa, o que vai fazer bem a ela. E a partir daí, você consegue indicar aquilo que a energia dela está pedindo. Então, assim, você consegue um resultado muito próximo da energia. Deixa eu voltar aqui agora nos comentários de vocês. Ai, meu Deus. Teve alguém que falou assim, eu preciso me equilibrar. Eu tô acenando pra Débora toda hora, Débora, mas é sem querer, tá bom? Assim, mas seja muito bem-vinda. Aqui, ó. Antes eu tinha que trabalhar o equilíbrio sempre. Hoje passei a ter autoconsciência quanto às emoções, o que me ajuda a respirar e ter posturas realistas sobre quaisquer problemas. E é isso, porque é um processo de autoconhecimento. Esse processo de autoconhecimento, com as terapias que você tem disponível, é que vai ajudar com que você se mantenha são. Foi difícil, foi. Foi doído, foi difícil, foi. Não vou cantar não, gente. Mas faz um bem danado. Muito obrigada pelos elogios. Gente, todo mundo tem que se equilibrar. Vamos aqui. Tá. A mesa será mais específica? Sim, a mesa será mais específica. Aqui eu só perguntei que tipo de tratamento ela precisa. Dentro do curso, Andressa, você lembra do curso? Você fez o curso. Dentro do curso, você vai... Não, Andressa, você fez? Fez. Você vai direcionar para ver quais os tratamentos que são mais adequados. Então, nós temos lá um gráfico que a gente verifica se ela deve ir para terapia, para homeopatia, para acupuntura. Fez sim, eu lembro. Você fez online, a outra turma online. Então, você vai ser mais específico e vai indicar o tratamento certo de que aquela pessoa necessita. Por quê? Porque a nossa indicação, geralmente, a gente quer indicar tudo que é bom. Mas do que ela está necessitando naquele momento. Isso é que é importante. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu só vou mostrar, porque eu só vou ensinar na live de quinta-feira. Quinta-feira eu vou fazer uma live que vai ser aqui e na rede vizinha, também conhecida por YouTube, que eu vou fazer uma aulinha bem legal, ensinando mesmo de novo. Vocês assistam aquela primeira e venham para a segunda que eu vou ensinar vocês a fazerem algumas coisas referentes a gráficos. Por quê? Porque os gráficos, eles são instrumentos
que nos ajuda a melhorar a nossa energia vital, a nos tratar. Pátima, a gente trata com gráfico? Sim, a gente trata com gráfico. A gente harmoniza com gráfico. Esse gráfico que eu gosto muito. Que é um gráfico de harmonia que você coloca dentro da sua casa, você coloca no seu trabalho, e ele emite vibrações de harmonia para os ambientes. Mas eu só vou ensinar a usar na live de quinta-feira. Vou ensinar 2 ou 3 gráficos. O que vocês querem? Na live de quinta. E depois ainda entra lá no meu site e baixa. Quem já quiser fazer sua inscrição para o curso, já está disponível. As inscrições para o curso online. Então, para a gente entender, esses gráficos, eles emitem vibrações. Eles emitem vibrações. E essas vibrações faz com que nós sejamos tratados energeticamente. Todos é no curso, Marcos. No curso vocês vão ter todos. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Bem fofa. Todos vocês que fizeram o curso, aqui tem várias pessoas que já fizeram o curso, que quiserem fazer novamente, me mande um direct. Você tá perdida, Ruth? Calma. Vocês me mandem um direct. Se vocês quiserem repetir, o desconto é grande. Será que eu faço isso ou não faço? Eu vou fazer uma aula só de gráfico. Só. Eu vou dar mais gráficos. As meninas vão brigar comigo. O pessoal da equipe aqui vai... Não tem problema não, mas eu prometo eu faço. Eu vou dar uma aula assim, com mais gráficos. Para que vocês possam aprender muito. Por quê? Porque o gráfico é uma forma de você não só tratar, mas atingir objetivos. Limpar energias. Você limpa energias de objetos. Você limpa energias das pessoas. Você trata os seus animaizinhos de estimação. E assim, eles são bons medidores na sua casa para saber como é que está essa energia. Então, assim, assistam. Quem nunca não fez nada de radiestesia, entre no meu site, que o vídeo está bem no início. patriciaenia.com.br. Vocês entrem, assista. É uma aulinha básica de radiestesia. E eu vou ensinar um pouquinho do básico, que eu não vou ficar preso no que eu já ensinei lá. E vou ensinar 3 gráficos lá. Mas quem vai fazer o curso... Tânia e Mona, não briguem comigo. Eu vou fazer uma aulinha a mais só de gráfico. Somente. Nós vamos passar uma aula inteira somente, não só tirando dúvidas, mas fazendo os gráficos. Por quê? Porque na radiestesia nós medimos. Na radiônica nós emitimos. Vocês não brigam comigo, não. Eu vou dar de presente para os meus alunos, porque eu sou apaixonada dos meus alunos. Dou mais horas aula, sim, pronto, acabou. Tô brincando, gente. As meninas são super parceiras. Então, na radiônica, que são os gráficos, nós emitimos a energia. Então, nós fazemos com que chegue até onde a gente quer. Aí você fala, Paty, mas a energia vai chegar, por exemplo, numa pessoa que está lá no hospital? Claro que vai. Porque energia não tem tempo, não tem espaço, não tem parede. Então, você vai conseguir um objetivo maravilhoso. Isso mesmo, Tânia, eu esqueci de falar. Essa mesa e as outras 3, que eu não vou alcançar agora, elas são mesas exclusivas do nosso curso. Nós desenvolvemos essa mesa. Nós fizemos do zero, com todas as ferramentas para medir não só as energias, como os campos energéticos. E quando você faz o curso, você recebe uma mesa. Vocês vão me dar um segundo que eu vou pegar as outras, que eu não aguento não, gente. Peraí. Botei. Microfone sem fio é bom, né? Senão eu não ia conseguir.
Então vamos lá, ó. Esse aqui é aquele que não pode mostrar ainda, Tânia. Esse aqui tem uma aqui que não pode mostrar ainda. Ó, essa daqui é a mesa terapêutica 1, que é da homeopatia. Só para quem é da homeopatia, eu vou passar o mel na boca, tá bom? Aqui a gente vai trabalhar, ó, os miasmas, a constituição, os remédios miasmáticos, dentro do círculo só interno. E aqui nós temos mais de 80 policrestos, que são as medicações maiores da homeopatia. E aqui nós indicamos aqui o tipo de tratamento mais adequado. Porque dentro da homeopatia, às vezes nós precisamos de um detox, às vezes de um organoterápico. Então nós precisamos de tratamentos diferentes. Aonde eu descubro? Para quem é da homeopatia, eu vou passar mais um mel na boca, que eu não dou conta. Aqui, ó, nós ainda vamos descobrir em dinamização. Se eu devo usar na D, na CH ou na LM. Que é uma dúvida muito nossa, mas a gente vai ver a energia da pessoa, se está compatível com qual dinamização. Vamos para outra, gente. Não sou de guardar segredos. Essa é a mesinha 2, fofa, linda, que é a nossa mesa de florais. Então, nós temos aqui as emoções, florais de bar. Esse aqui é só o de bar. As emoções, os florais, de quantos florais vai ser composto esse buquê. Tem um gráfico aqui de emissão dos florais à distância. Completa o coração aí, vai. Aqui você já tem o gráfico de emissão dos florais. Então, é muito, muito bom. Quem não for vai perder. Pera, tem mais. Eu e Tânia e eu, um caso de amor, não só de amor, nós somos irmãs, parceiras para toda a vida. Essa é a de óleos essenciais. Então, nós vamos ver que tipo de emoção está ligada, que tipo de emoção precisa ser trabalhada, e aqui os principais óleos essenciais. Sabendo quanto tempo, quantas vezes ao dia, tudo que a pessoa precisa, para que você consiga indicar o melhor tratamento para a pessoa. Não é top, gente? É linda demais. E essa daqui, gente, é o nosso xodó. Você não vai achar dessa mesa em lugar nenhum. Completa como essa aqui tá, você não vai achar em lugar nenhum. Essa mesa é maravilhosa. E ela vem com uma folha de apoio, aonde você consegue saber todos os detalhes, se você quiser aprofundar na hora de saber cada desequilíbrio. Ó, bem feitinha, linda, os designs maravilhosos. É gostoso trabalhar com coisa bonita, né? Eu adoro. Gente, ó, questão de coisas bonitas, organizadas, bem feitas, deixa a gente outra vibe para trabalhar. Essa aqui, esse módulo não foi lançado, mas é só depois desse curso. Vocês estão vendo esse tanto de letrinha aqui? Cada um desse é um gráfico. Eu falei que eu vou ensinar quantos na live de quinta? Olha a quantidade que tem aqui no módulo, que é o aprofundado, que nós vamos fazer de gráficos, de emissão de energia, aonde a gente também equilibra os chakras, e de ambientes. Que aí nós vamos fazer específico de ambientes. Aí você fala, Paty, mas não dá para fazer nesse. Gente, quando vocês começarem a assistir a aula, quem era do online, quem foi do presencial, coitados, quase que eu solto eles 8 horas da noite. De cedo até de noite. Eu gostei mais do formato online no sentido de que você treina de uma semana para outra. Porque quando você vai pegar o pêndulo, às vezes tem gente que fala, Paty, não tá mexendo. Por que eu gosto do ao vivo? Porque eu vou olhar. Aí você fala, eu não posso no ao vivo. Não tem problema não. A gente tira uma duvidazinha, se você conseguir entrar num pedacinho, eu olho como é que tá funcionando. Eu gosto de olhar todo mundo. Você tá conseguindo mexer, se não tá, se vai para frente, vai para trás. E você treina. Eu deixo um videozinho lá no nosso grupo do WhatsApp, como é que você vai fazer.
Você treinou, aí você vai fazer para que a gente vá tirando as dúvidas conforme as aulas vão passando. Nós vamos fazer em 4 encontros. Tecnicamente, das 20 às 22. 22h30, né? A gente vai até onde tirar dúvida. Porque a gente pensa que não, mas é muito conteúdo. Muito conteúdo mesmo. É muita coisa profunda. E eu gosto que a pessoa aprenda e saia fazendo. Então, garanta sua vaga. Corre lá. Preencha o formulário. Para que a gente possa fazer esse curso maravilhoso. Que a gente vai fazer uma live na quinta, aqui e no YouTube, onde a gente vai ensinar melhor como é que você vai fazer tudo isso. Aí tem a apostila, você ganha apostila e você ganha pêndulo. Por que que a gente pede para fazer a inscrição com antecedência? Porque independente de onde você more, eu tenho que despachar todo esse conteúdo, a gente despacha com maior cuidado, para que não danifique nenhuma mesa, porque as mesas, gente, são rígidas. Ui! As mesas são rígidas. Então, e elas, aqui a gente fez de um jeito que ela não arranha facilmente. Então, tudo isso é despachado para você, chega na sua casa, a apostila, sua mesa terapêutica, se você quiser alguma a mais, você pode colocar lá no pacote, lá no site. A mesa de radiestesia, essa basicona, que inclusive era mais grossa. Derrubei todas as pedrinhas que eu tinha colocado nos chakras para mostrar para vocês. Empolguei aqui mostrar a mesa, desculpa. E aí vai a apostila, a folha de apoio e vão alguns gráficos que nós vamos usar. O meu curso, ele é em cima dessa mesa. Na hora de avaliar as pessoas, na hora de avaliar as energias, eu uso esta mesa. Se você tiver alguma mesa, você pode comparar. Mas o que é muito interessante? Eu gosto de ensinar para a pessoa aprender a andar sozinha. Acho que a pessoa não tem que ficar dependente de mim. Então, ela vai aprender como é que funciona essa mesa, e aí as outras que forem assim, tem mesas que são mais didáticas, porque tem várias vertentes. E aí você consegue, sabe, usar outras mesas também. Mas o curso eu faço baseado nessa. Então, amiga, eu vou fazer uma lista. Tânia, dá para fazer uma lista de reserva para o presencial? Porque tem gente que gosta só do presencial. Eu tô querendo ver se a gente deixa uma lista de reserva. Na hora que der um número bacana de alunos, assim, que compense, porque é bem cansativo, a gente faz no presencial. Veja mesmo o vídeo, Ruth, você vai gostar muito. Você vai gostar muito. Você que sabe muito de homeopatia, você vai... Poxa, é uma ferramenta e tanta. Você e muita gente prefere o presencial. O pessoal tá me cobrando os cursos. Tati, cadê os cursos que eu quero ir em Brasília ver você? Pode vir, eu gosto. Então, vamos fazer uma lista só do presencial, mas Brasília. Presencial, se for presencial, em Brasília. Então, a gente deixa uma pré-reserva, mas assim, gente, no online, você não perde nada. Quem fez, tá aqui a Andressa que fez, sabe? As aulas ficam gravadas. Então, teve algum probleminha? Assiste depois, pode tirar dúvida. Tô fazendo, Paty, tá dando, não tá dando, faz o videozinho, me manda. Eu vou tirar dúvida de todo mundo. Eu gosto muito, muito de ensinar. E eu faço isso com muito amor, tá bom? Gente, um beijo pra vocês. Vai lá ver. E não é só isso não, no curso presencial, sabe o que a gente adora? Minhas filhas, elas também pendulam, elas também sabem. Então, elas ajudam todo mundo que o pêndulo não tá mexendo, a gente põe a mão em cima, ajuda. É bem gostoso. Mas, no online, a gente consegue ter um papo assim bem gostoso também, funciona super, super mesmo. Eu não acabo enquanto todo mundo não tiver tirado suas dúvidas, tá bom? Muito obrigada, beijo no coração de vocês, como disse, beijo da Paty. Na quinta-feira estarei aqui de novo. E sempre que eu conseguir, pela manhã, eu vou entrar e fazendo Harmonizando com a Paty. Quando não der, é por causa de algum atendimento, alguma coisa do tipo, aí eu faço muito mais cedo. E assim, né?
mãe, solo, no caso, praticamente, a gente tem várias atribuições, mas eu adoro essa correria. Meninos, foi aí, ó. A Andressa tá falando, foi muito bom no formato online. Foi mesmo, mesmo. Deu para aproveitar bastante. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma noite maravilhosa. Se gostou da live, indica para alguém, bota o dedo no aviãozinho e indica para quem vocês acham que deve. E vá lá no site e clique e assista a outra aula que foi dada. Porque aí quem estava perdidão vai conseguir entender, tá bom? Um beijo no coração de vocês. De noite, na quinta, estarei aqui. Mas de manhã, nós estaremos fazendo o nosso harmonizando. Um beijo, gente. Fica com Deus.